Bom dia, meninos. Pressão e solubilidade da água, né? É o nosso capítulo 8, que começa na página 29, né? Nós vimos até na segu- segunda dessa semana, nós falamos sobre o ciclo da água, né? E as fases, né? Que são as mudanças dos estados físicos da água, que são dois processos diferentes, tá, meninos? Lembrando que no ciclo da água tem algumas mudanças de estado físico. Então, quem estava com dificuldade nessa parte, que não assistiu a aula, as videoaulas gravadas, tem que assistir. Bom, nós vamos começar com a pressão da água. O livro de vocês, né, ele traz lá na página 30 um exemplo que você pode fazer em casa. Então, você pode pegar um balde com água, pegar a sua mão, coloca dentro de uma sacolinha plástica, né? E você coloca a mão com a sacolinha dentro d'água. Você vai sentir que a sacolinha ela vai grudar na sua mão. Vai colocando devagar, tá? Lentamente. Por que que a sacolinha vai grudar na nossa mão? Você pode até amarrar com a liguinha em cima para não entrar água dentro. Você vai sentir que ela vai grudar, porque a água ela exerce uma pressão sobre a sacola em todas as direções. Então é isso que eu quero colocar nesse slide, né? Quando elas estão em algum recipiente, os líquidos eles exercem uma pressão em todos os sentidos. Então a água, ela vai exercer essa pressão no objeto que for mergulhado nela em todos os seus sentidos, num todo, certo? Então, conforme nós aumentamos a profundidade, a pressão aumenta. Então, quanto mais fundo for, né, mais pressão eu tenho. Aí a água, nós vamos estudar a pressão, que é uma propriedade da água, tá? Quando apertada, né, essa água ela sai com mais força, porque ela tem que fluir rapidamente para permitir essa passagem de água e ao mesmo tempo, né, esse volume de água por um espaço. Então, quando eu falo em pressão, é o ato de comprimir, de apertar. A pressão, gente, é a aplicação de uma força sobre uma determinada área, né? Nós vimos lá no livro de vocês, na página 30, que nós temos os peixes, né? Ele permite suportar a pressões e pode viver em regiões abissais. Lá no livro de vocês traz um exemplo de um peixe que a pressão na água ela é muito grande, ele consegue viver lá. Então, alguns peixes que vivem mais na superfície, se for levado para essas profundidades, eles morrem. E os mergulhadores, né? Os mergulhadores, gente, eles eles conseguem, né, mergulhar, mas com equipamentos de mergulho, tá? A profundidades mais profundas. Então, quanto maior a área, né, menor vai ser a pressão. Então, se eu estou em um ambiente, né, que ele é maior, a minha pressão vai ser menor. Então, nós temos aí o que nós chamamos de pressão hidrostática, que é uma pressão exercida pela água. A pressão da água ela vai sofrer influência com a profundidade, então quanto mais fundo, mais pressão. É o que eu falei para vocês dos mergulhadores, né? Que além da pressão da água, eles também vão sofrer com a temperatura. E aí, a pressão ele pode causar diversos problemas, como dificuldade de expansão dos pulmões, a entrada de ar durante a respiração. Então, os mergulhadores, eles precisam ser treinados. Eu não posso chegar e mergulhar em muitas profundidades, né? Sem um treinamento. E, e então ele precisa de equipamentos que vai ajudar ele a respirar, tá?
Então, ele transporta aquele cilindro de ar, né, que fica um ar comprimido ali para ele poder inspirar debaixo d'água. A pressão exercida pela água, ele pode ser fatal para nós, tá? Então, ele impede de ter o contato direto com diversas espécies nas profundezas do mar, né? Até mesmo dentro de um submarino, né? Eles não podem subir de uma vez, ele tem que ser, né, lentamente, porque se for de uma vez, pode ter perda de audição e entre outros problemas, tá? Então, é um cuidado que eles têm e também que a gente tem que ter. A pressão da água e a profundidade, né? A pressão ela é exercida por líquido que aumenta com a profundidade. Foi o que eu falei para vocês, né? Quanto mais profundo, maior a pressão. Aqui tem um exemplo, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha só, tem 3 pontos ali, né? A1, A2 e A3. Eu fiz 3 furos. Aonde que vai sair água com maior pressão? No A3. Por quê? Porque ele está mais embaixo. Então, a pressão exercida de cima para baixo, né, faz com que essa água ela jorre mais longe. Então, quanto maior a profundidade, né, maior será a pressão da água exercida sobre o corpo de mergulhadores. Né? Aí tem um exemplo das barragens, né? As barragens são as mais espessas nas partes mais baixas, significa que elas são mais grossas, justamente por causa da pressão dessa água. No livro de vocês, ele traz, né, na página 31, falando que a barragem ela é construída com concreto e ela possui a sua base mais espessa, né, mais larga do que na parte superior, justamente para suportar essa pressão da água na parte mais de baixo, tá? Então, depois dá uma olhadinha e destaca lá na página 31, que é o terceiro parágrafo. A pressão hidrostática. O que é essa pressão hidrostática? Meninos, pressão hidrostática, hidro é de água, tá? Então, é a pressão que a água exerce na superfície do corpo, de qualquer corpo que estiver imerso na água, ou seja, que estiver embaixo d'água, tá? E com isso, nós temos a famosa lei de Pascal. No livro de vocês, na página 32, ele tem um exemplo com a seringa, explicando o princípio de Pascal. Só para relembrar, tá? Que Pascal, ele foi um físico matemático, né? Que ele estudava o comportamento dos líquidos e gases. E ele escreveu o seu primeiro enunciado, que foi conhecido como princípio de Pascal. Então, esse princípio, ele afirma que se há uma variação de pressão de um fluido, né, ou seja, de uma substância que se expande como um líquido, no interior de um recipiente fechado, essa pressão é transmitida para outro fluido e para as paredes do recipiente. Então, esse princípio ele é válido, né? Porque as substâncias, né, elas não podem ser comprimidas. E aí, elas podem sofrer alteração em seu volume quando submetidos a uma determinada pressão. Então, a lei de Pascal ela fala que a pressão do líquido é exercida igualmente em todas as áreas da superfície do corpo, imerso e em repouso, em uma determinada profundidade. A pressão exercida do ponto de um líquido, ela é transmitida a todos os pontos, né, do líquido. Aí eu coloquei exemplo aí de uma garrafa, né, com um buraco tampado por uma rolha. Quando eu bato com muita força num preguinho, numa rolha, ele sai, a outra rolha sai, né, porque ele não suporta a pressão exercida dentro da garrafa. Aí, nesse exemplo que tem o carrinho, é o elevador hidráulico. Esse elevador hidráulico, ele é utilizado para elevar o carro em oficina para poder olhar por baixo dele.
Então, ele é utilizado, né, em oficinas mecânicas para suspender um carro. O que que acontece, né? Se eu quero levantar o carro, eu vou aplicando uma força, né, com um compressor nesse F2, no A1 aí, que a gente chama de pistão, e aí esse pistão vai, que é o A2, vai empurrar o carro para cima. Então você acaba usando de uma força, tá? Esse princípio também ele é utilizado nas cadeiras de dentista e também nos freios hidráulicos dos carros, tá? Em edifícios e casas, as caixas d'água elas são colocadas em cima justamente, né, porque nós temos essa pressão, né? Precisamos dessa pressão da água para ela sair com maior quantidade, maior força. Em alguns condomínios de edifícios que são altos, eles precisam colocar, às vezes, um sistema para diminuir a pressão, para não queimar o chuveiro e na torneira da cozinha também, para não ter uma perda de água de forma exagerada por causa da pressão. Então, a água ela exerce pressão sobre as paredes do recipiente que a contém, então não esqueçam. A água exerce pressão sobre os objetos que estão mergulhados nela e a água exerce pressão em todas as direções. Por que os corpos não são esmagados pela pressão da água quando a gente mergulha? Por quê? Eu vou deixar vocês pesquisarem e a gente discutir na nossa live. Aí nós temos o empuxo, né, que é uma força que a água exerce nos corpos mergulhados, empurrando-os para cima. Então a gente tenta descer e essa força empurra a gente para cima. Por isso a gente tem a sensação do nosso corpo mais leve na água, né? Então quando a gente pega, por exemplo, aí na charge, ele pegou uma pedra. Ele, nossa, puxa, essa pedra é tão grande, mas é tão leve. E quando ele levanta, que ele tira parte do corpo dele para fora e a pedra para fora, de repente ele fala que ela ficou pesada, né? Então, essa é a força da água exercida aí. Aqui as atividades na plataforma no Classroom, vocês vão postar lá. Eu quero que vocês vão desenhar no caderno o ciclo da água, naquele ciclo que eu expliquei, que eu coloquei um videozinho. Então, vocês vão mostrar lá as etapas, né, de transpiração das plantas, da evaporação das rios, lagos, a condensação, a precipitação em forma de chuva ou de neve, tá? E aí vai postar na plataforma no valor de 1 ponto. Lembrando que você tem que me explicar todas as etapas, escrever no desenho todas as etapas e colorir, tá? Tem que ter tudo isso. Hello, 6th grade, how are you guys doing? Alright, então vamos lá, galera do 6º ano, pra gente ser mais objetivo no vídeo da aula de hoje, porque é um pouquinho mais complicado. Já vamos começar assim. A gente vai ver hoje sobre Order of the Adjectives, a ordem dos adjetivos. O que seria a ordem dos adjetivos? Primeiro a gente vai entender o que é o adjetivo, qual que é a função dele, certo? Na gramática em si. E aí a gente vai entender como é que a gente vai estar trabalhando com ele na ordem correta. Porque sim, tem uma ordem gramaticalmente falando. Então, o adjetivo, ele vem na gramática para dar característica para uma coisa, para um objeto, para uma pessoa. Então, eu vou pegar uma pessoa aqui e eu vou falar que essa pessoa é alta. Então, alto é um adjetivo. Ah, eu vou falar que aquele animal ali é muito rápido.
Perdão pelo barulho, galera. E aquele animal é muito rápido, então rápido é um adjetivo, certo? Um objeto, esse objeto é muito caro. Caro é um adjetivo. Então, adjetivos são todas as palavras que dão característica, certo? Para uma coisa, pessoa ou animal. Beleza, então. Eu já sei o que é um adjetivo. Agora eu tenho uma ordem dos adjetivos? Yes. Dizendo no dia a dia, trabalhando aí no dia a dia, conversando informalmente, a gente não precisa utilizar essa ordem. Ninguém acaba utilizando, ninguém presta atenção nessa ordem. Mas gramaticalmente, certo? Correto ali, eu tenho que usar essa ordem dos adjetivos para conseguir ter um texto claro, fácil de entender ali e correto, certo? Segundo as normas da língua inglesa. E aí eu vou passar para vocês então a ordem dos adjetivos e a gente vai entender um pouquinho mais. Vou dar algumas características e exemplos, porque esse é o objetivo. Vocês vão estar tendo que criar algumas frases relacionadas a isso. Beleza, então. Primeiro aí, a ordem começa com o determiner. Então, o primeiro passo é você começar a sua descrição com o determiner. Um determinador ali, um determinante. O que seria isso? Pode ser um artigo, ok? Pode ser uma preposição, pode, ok? Então, a gente tem, por exemplo, a, an, the, both, my, your, certo? Então, eu tenho, por exemplo, artigos para dar início. Lembra quando a gente trabalha as profissões que eu vou dizer a doctor, certo? An architect. Então, esse a, esse an, or the elephant, o the, esses são determiners. Então, beleza, a primeira parte já foi feita. Utilizei o determiner. Segundo passo, o que eu vou ter que fazer para continuar? É a minha opinion. O que seria opinion? É a minha opinião sobre esse objeto, sobre essa pessoa. Então, em opinion, a gente pode ter, por exemplo, good, bad, lovely, beautiful, certo? Então, eu tenho essas características. Seguindo, depois da minha opinião, eu expressei a minha opinião, eu vou dizer o tamanho, ok? Então, se é big, se é small, se é short. Lembrem da diferença. Quando a gente fala de pessoa para objeto, se uma pessoa é alta, é tall. Se um objeto é grande, é big. Se uma pessoa é baixa, ela é short. Se um objeto é pequeno, ele é small. Ok? Não façam a contradição aí, não façam confusão com esses dois. Então, expressei opinião, tamanho, vou para o shape. O que seria o shape? É o formato, é o mode, o model. E aí o shape eu posso dar, por exemplo, formatos de formas geométricas. Então eu tenho round, que é o circle, eu tenho o square, que é o quadrado, eu posso ter um triangle, um rectangle, e aí por diante. Então esse é o shape, é o formato. Age é o meu passo 5, então age é a idade, e aí eu posso ter young, novo, old, velho, ancient, que também significa velho. Então eu posso dizer que é new, que é novo. E aí o sexto passo é a color, a cor desse objeto, dessa pessoa, desse animal. Então a gente tem black, blue, white, yellow, beige, caramel, green, pink, qualquer cor. Sétimo passo, origin, a origem dessa pessoa, desse objeto, desse animal. Então, da onde vem? Aí nós temos, por exemplo, French, Brazilian, Australian, Canadian, American, Italian, ok? Spanish. E oitavo passo, temos o material. Se a gente principalmente está falando de um objeto, a gente tem que falar o material que esse objeto é feito. Geralmente a gente utiliza isso na descrição. E esse objeto ele pode ser wooden, quando é feito de madeira. Pode ser metal, paper, plastic, fabric. Não façam confusão. Fabric é tecido, ok? Fábrica é industry ou factory. Então, fabric pode ser feito de ceramic, ok? Clay, barro. Então, temos várias opções aí de materials, de materiais que podem ser utilizados. Glass, vidro. E o nono e último tópico é o purpose, o propósito para qual esse objeto serve, digamos assim. Então, principalmente falando de objeto, certo? Quando a gente utiliza a descrição para pessoa ou para o animal, geralmente a gente não utiliza o purpose.
E aí a gente tem writing, é um objeto destinado para escrever, para painting, para fazer pintura, para rolling, para rolar. Tipo, se eu estiver falando de um skate, de um skating, que é patins, ou de um skateboard, que é um skate em si, ou running, serve para correr, se eu estiver falando de um tênis. Então, necessariamente, eu não preciso utilizar todas as 9 categorias para fazer a descrição do objeto, certo? Eu posso usar só 3 dessas categorias? Posso, não necessariamente. Eu só vou utilizar as 9 se eu realmente tiver 9 diferentes características para escrever ali. Nesse caso, o determiner, ele sempre vai ter, certo? A opinion, geralmente sempre tem. Aí a gente tem, geralmente, a color e o material. A origem é muito variável, eu posso ou não ter, geralmente não tem. E o material, geralmente a gente coloca, porque é bacana trabalhar com diferentes materiais. E o por último, que é o purpose, vocês quase nunca vão encontrar nas descrições. As pessoas quase nunca utilizam, ok? Na hora de fazer a descrição, o purpose, que é o propósito, para que serve essa coisa. Beleza, então. Então, eu sempre tenho que seguir essa ordem gramaticalmente? Yes, porque se eu peço num trabalho, numa prova, vocês têm que seguir essa ordem, ok? Para ficar tudo certinho, gramaticalmente correto. Beleza, trabalhei dessa forma aqui. A gente vai ter exercício para casa no Google Forms, certo? Vou postar direitinho, mas segue aí com a imagem. Olha essa imagem dos determiners. Você pode colocar, por exemplo, dos determiners, não, perdão, da ordem dos adjetivos. Vocês podem colocar no Google ordem dos adjetivos, no Google Imagens vai sair essa. Ou só pausa a tela rapidinho e analisa aí. Então essa é a ordem correta desse quadro dos adjetivos. E aí vocês têm que seguir essa ordem sempre, beleza? Tem que olhar para essa tabelinha, tem que analisar todo exercício por exercício. Nós vamos ter homework no Google Forms. Vocês vão ter acesso a esse trabalho, esse questionário do Google Forms lá pelo tópico de inglês, terceiro bimestre do Google Classroom, beleza? Então não se esqueçam, terminou, confira se enviou tudo certinho, façam com atenção para não errar, ok? Porque esse é um exercício que pode confundir vocês, justamente porque vocês têm que olhar muita coisinha pequena dentro dessa tabela para ver se está seguindo a ordem correta. Então, prestem bastante atenção, analisem, e vai ser muito bom porque vocês vão aprender muito vocabulário novo. Sempre que a gente trabalha com ordem de adjetivos, a gente aprende muita coisa nova, ok? Então, foco aí, segue muita atenção, e é isso, galera. See you then, bye bye.